refletir sobre o princípio terapêutico do tecer. Pensar alto, sobre como alguém se torna, sobre os processos de subjetivação. Depois, no sentir, aí uma sessão nostalgia. Lembrar de uma vida que se transformou a partir do tecer. Pensar um pouco sobre esses processos de singularização. E, por fim, no querer, trazer, então, algumas alternativas para falar sobre tecelagem, tapeçaria e malha, e mostrar como que a gente poderia fazer de um tear simples de quadro, que dá para fazer uma tapeçaria, num tear que dê para fazer uma tecelagem. Pensar um pouco sobre essas coisas. Então, eu queria começar com um verso. É um poema guia que viveu comigo muitos anos, ainda vive. Sempre eu o escuto, né? Ele vem assim e diz: com nossas mãos, com as mãos do espírito e da vontade, do amor e do destino, tecemos devagar a verdade de cada dia e de cada momento. O que parece que nos chega pronto, como uma surpresa da vida, é, muitas vezes, esse tecido que tecemos ao longo do tempo, esquecidos de que estamos tecendo. De uma só vez, e de algum modo milagroso, somos, a um só tempo, o tecelão e o usuário, que se encanta com as cores e se surpreende com a aspereza do tecido. Gente, quando eu olho para a minha vida na tecelagem, eu vou falar duas coisas assim que tem a ver com isso, com essa surpresa, com aquilo que parece pronto. A ideia desse ponto em questão surgiu essa semana passada, quando uma professora nossa da pós-graduação, ela mandou toda contente um livro, um link de um livro, perguntando: vocês conhecem esse livro? Eu falei: não conheço, vou ver. O livro estava escrito assim no título. Eu não vou falar o título todo para não magoar, né, os escritores, que o livro é ótimo, tudo bem, mas só quero mostrar um ponto. Artesanias e artifícios, ética, estética e política. Então, o que imaginou a nossa professora? Nossa, um livro de artesania, um livro do fazer artífice, que tem a ver com os nossos processos, porque a gente vê sempre os processos de subjetivação políticos, estéticos, não é? E éticos. Então, eu fui ver. Quando eu cheguei lá, antes de ir, eu já falei: tomara que não seja só metáfora. Pois, minutos depois, comprei o livro, comprei a edição online dele. Quando eu olhei artigo por artigo, a artesania só estava na metáfora. Usavam todo o repertório da artesania, da tecelagem, do bordado, mas para falar de coisas que não tinham a ver com isso. Isso é muito comum na academia, muito comum. Eles usam do lexo, mas nunca chegaram perto de um tecido, de um tear, de um fuso. Então, como eu tenho essa imensa tese, não é? Eu fiquei pensando: será que as pessoas que me veem assim também acham que eu estou fazendo uma metáfora? Será que eles acham que a minha vida, digamos assim, de artesanato, de artesania, minha vida artífice começou quando eu resolvi ilustrar a minha tese com essas materialidades? E aí isso foi um modo de eu pensar nisso. De que maneira eu cheguei nesse ponto em questão? A outra coisa foi
eu estou dando aula não, estou organizando um módulo de tecelagem da pós-graduação em artes manuais para terapias. Estou o mês todo lidando com tecelagem, conversando com as pessoas e tal. E uma coisa me chamou muito a atenção, o uso indiscriminado da palavra tecer, da tecelagem, até mesmo por quem faz tecelagem. Então, fiquei pensando, será que quando a gente, né, uma professora, está vendo aquele tear ali atrás? É do Uli, e ele está no 10º ano da escola Waldorf e está começando a tecelagem. Então, quando a professora foi fazer, ela descreveu, antes de mandar fazer os teares, ela descreveu. E aí eu falei assim, não, mas o que vocês vão fazer é tapeçaria. Quando você faz assim com a navete ou com a mão, você está fazendo uma tapeçaria. O que Rudolf Steiner pensou para o 10º ano foi tecelagem, teares grandes, calas. Então, tem uma diferença aí. E essa diferença está cada vez mais imperceptível, porque é cada vez mais raro teares de tecelagem e cada vez mais comum teares como esse aqui, onde a gente faz tapeçaria, né? A gente entra com a navete assim, ó, e vai fazendo a bordadura, digamos assim. Bem, então, eu queria trazer isso também, e aí pensei de trazer essa parte de diferenciação da tecelagem. Então, queria começar falando de que maneira, né, que a tecelagem chegou na minha vida. Para isso, olha o que eu tenho aqui. Eu comecei a escrever em cadernões como esse aqui em 1995. Mas esse aqui, antes disso, eu escrevi em agendas. Olha a minha agenda de 1991. É impressionante a minha letra, gente. Fiquei impressionada com ela. Ó, 1991. E aí, em outubro de 1900, na verdade começou em agosto, mas em outubro de 1991, eu me deparei pela primeira vez com a tecelagem como modo de existir. Então, a minha letra não é tão diferente. Eu fui, em agosto daquele ano, eu fui a Nazaré Paulista. De lá, eu fui várias vezes. A segunda vez que eu fui para fazer uma vivência de tecelagem. Não sei se vocês vão ver aqui, olha que bonitinho. Ó, a palavra honestidade e um fiozinho que eu estava tecendo. Olha, tem vários desses fiozinhos aqui. Chegando lá, eles faziam, né, no Centro de Vivências Nazaré, eles faziam uma relação entre o ser humano e o tecer. Então, esse lugar, a gente chegava numa tecelagem linda, com muito silêncio, e começava assim com gestos muito delicados, e todo ele num processo meditativo. Olha que bonito que eu escrevi aqui no dia 3 de outubro de 1981. Bobagemzinha, tá, gente? Hoje vai ser meio assim. Qual que é a minha intenção? É mostrar que aquilo que virou tese não é metáfora, é modo de existir. Eu não li um livro e saí falando de tecelagem, eu vivi isso durante muitos e muitos anos. Por quê? Quando eu cheguei nesse lugar, eu tive um sonho. Vou contar do sonho antes de ler aqui. Chama Sopa de Sonhos, isso que eu escrevi aqui. Diz assim: aconteceu uma vez. Onde é que foi? Sim, na verdade, poderia ter sido em todo lugar. Onde é que não foi? Né? Então, esse acontecimento, e se o acontecimento ainda não empalideceu, então está vivo até hoje. Isso eu escrevi em 3 de outubro de 1991. E esse acontecimento está vivo até hoje.
Quando eu estava lá, eu tive um sonho. Eu sonhei comigo quando eu tivesse, eu tinha 54 anos. Tinha uma porteira que eu sei que existe até hoje lá em Nazaré, uma porteira verde. Lembro vivamente até hoje. E aí, eu estava do lado de dentro de Nazaré, subi na porteira e eu era uma menina de 9 anos. E do lado de lá, uma mulher de 54 anos. E essa menina pergunta para essa mulher: onde é que você se perdeu? E essa pergunta me cala fundo na alma. E aí, eu fui investigar o que é que eu fazia aos 9 anos. E aos 9 anos eu escrevia um diáriozinho de capinha vermelha. Eu escrevia, eu lia demais, lia muito mesmo, e eu fazia artes manuais e esportes. E nesse momento, eu estava com 9 anos, eu fiz o meu primeiro gobelin. Gobelin é uma técnica de tapeçaria, né? E eu fiz meu primeiro gobelin com aquelas agulhas. Lembra que a gente corta pedacinhos de lã e com uma agulha especializada vai colocando na talagarça, uma técnica de tapeçaria, o gobelin. E dá para fazer desenhos e tal. E eu fiz um desenho com vermelho, era uma flor muito grande. E aí isso me levou de volta, me acordou. Por quê? Porque eu era uma executiva da comunicação já há muitos anos, trabalhava demais nessas coisas de televisão, rádio, revista, sabe? Eu já estava indo para um lugar que, sei lá, se eu ainda estaria viva, se eu tivesse continuado. E, de repente, esse chamado da alma, quando eu estava fazendo tecelagem, quando eu estava mergulhada nesse processo meditativo, isso me veio. Né? Isso me veio como um chamado. E aí eu me recuperei. E, a partir daí, minha vida mudou completamente. Né? Eu passei a fazer tudo que eu faço até hoje. Aqui, olha que bonitinho, gente. Ó, a paleta de cores que eu trabalhei na tecelagem, olha, essa aqui são fios feitos de restinho de tecido. Então, eu penso o seguinte, agora trazendo um pouco, né, para a terapia, eu acho que esses processos de tecer, de bordar, essas dinâmicas que reúnem de modo, digamos assim, delicado e profundo, aquilo que se faz, com aquilo que se sente, com aquilo que se pensa, esse modo, né, de unir essas esferas do humano junto ao fazer, eles produzem efeitos muito importantes, eu acredito muito nisso, né? Esses efeitos de transformação da subjetividade. Por isso que eu chamei esse primeiro momento de processos de subjetividade que são um pouco diferentes dos processos de singularização. Eu não vou entrar muito nisso, mas no conceito disso, mas só para a gente entender, é assim, como alguém se torna quando essa pessoa une essas esferas de si numa só direção. Muito bem, então agora eu queria mostrar um pouco, vamos ver se eu vou conseguir, tá, gente? Olha só, hoje vocês vão ter que usar muito dessa imaginação. Por quê? Porque eu precisava de um cinegrafista, de um ar-condicionado. Hoje é assim, de uma edição, mas vou fazer tudo ao vivo. Olha só, vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar aqui, ó, meu álbum de fotografias. Eu queria ter filmado o próprio álbum, mas eu não consegui. Então, a partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Eu saí das emissoras de televisão e passei, então, a viver uma vida entre a casa e a tecelagem. Claro, eu tinha também todo um lugar artista. Ah, deu. Olha eu aqui, ó. Esse é um ninho. Vamos ver se eu consigo colocar. Aqui, olha. Tá vendo? É uma instalação chamada O Ninho.
né? Na minha trajetória de artífice, né, eu tive momentos, assim, digamos, de uma certa celebridade, né, na área, porque fazia grandes instalações, fazia pesquisas, olha aqui eu fazendo pesquisa junto à tecelagem. Vou mostrar mais. Eu tive ateliês muito interessantes também, que eram ateliês voltados para o social. Então, esse é um outro aspecto da minha trajetória. A gente trouxe a Ute Kremer. E aí, ela me inspirou demais, sabe, gente? Muito mesmo. Eu trabalhei com muitas mulheres na tecelagem. Sim, vai ser muito melhor. Olha que beleza, gente. Isso é numa fazenda no sul de Minas. Ali, olha que lindeza, gente. Então, eu tinha todo esse trabalho com essas mulheres, através das mãos, a recuperação, a gente trabalhava com vários materiais. Olha lá, trabalhava com vários. Olha aquele mesmo tearzinho que eu vou mostrar para vocês hoje. E a gente fazia exposições, em feiras. Era um trabalho lindo, né? Claro, um trabalho voluntário. A gente fazia muitos produtos, fazia muita coisa. Olha as roupinhas, gente. Colete. Olha essa. Eram muitas roupas que a gente fazia. Era muito legal mesmo. Olha só que bonito aqui, olha. Também tinha o trabalho com as sacarias do café, porque essas fazendas eram fazendas onde trabalhava-se com o café, tá vendo? A gente fazia também nas sacarias essa técnica de amarradinho. Então, deixa eu retomar aqui esse meu lugar que eu estou trazendo. Então, pensamos dos processos de subjetivação, né? Como alguém se torna, como alguém se transforma através desse alinhamento ético, estético e político. O político é na ação. Depois, agora a gente está olhando essa minha trajetória, né? Artista, ativista social, ser da casa. Então, a gente viu 3 aspectos que são os meus processos de singularização. Só eu sou assim, não tem outra pessoa, cada um é um. Então, esse singular, ao mesmo tempo, ele é composto de forças que todo mundo tem. Então, é muito lindo a questão da singularidade. Ao mesmo tempo, é único e é comum. Por isso que no processo terapêutico, quando você apresenta, né, a si mesmo para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu terapeutizando, você o afeta, porque você se estabelece na sua verdade única e diz a ele, é possível ser cada um. Né? Eu acho que isso é a potência da clínica que envolve o tecer, que envolve o fazer, né? Que envolve esses processos. Então, agora, já está indo, né? Já estou atrasada, meia hora. Agora eu queria trazer uma outra coisa, que é essa questão mais ligada ao querer, mostrar, né, essas diferenças entre tapeçaria, tecelagem e malharia. Malharia é o tricô, né? É o crochê, é a malha que se faz com um só fio e vai tecendo. Tapeçaria foi esses 2 exemplos que eu dei. Por exemplo, o amarradinho, o gobelã, mas também ele é feito no tear. Quando a gente faz um tear com desenhos, é uma tapeçaria também. E agora eu vou mostrar o que diferencia. Vamos ver se eu consigo. Não, vou mostrar aqui primeiro. Então, o que normalmente a gente tem é essa tecelagem feita num quadro, que a gente faz um tear de papelão, que a gente chama de tecelagem, mas ele não tem o separador de cala. O
que eu quero trazer agora é o separador de cala. Vou mostrar para vocês. Eu fiz até um filminho, mas eu quero mostrar primeiro ao vivo. Olha, o separador de cala é isso aqui, ó, que mesmo num tear de quadro como esse, ele muda a cala de lugar, ó. Ó, vai para cima, vai para cá. E aí eu fiz 2 filminhos que eu queria mostrar para vocês. Um mostrando como funciona esse, e o outro é uma alternativa que eu fiz o meu marido pelejar para fazer. Vou mostrar, então, o filmezinho que eu fiz para mostrar como que funciona o separador de cala. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai usar o separador de cala no tear de quadro. Olha lá, essa régua. E agora vai colocar o separador de cala. Observa. Coloca aqui o separador. Vai organizar de tal maneira que cada fio fique numa ranhura. Ó, essas são as ranhuras. E aqui é o fio da urdidura. Então, cada fio da urdidura vai para uma ranhura. Feito isso, você tira... Opa! Pronto. Você tira a régua. Aí você vai ver como é que vai funcionar o separador de cala. Olha, a cala é esse espaço aqui. Isso que caracteriza a tecelagem, que a diferencia da malha e que a diferencia também da tapeçaria, que é o que mais a gente faz e põe o nome de tecelagem. Olha lá, foi, voltou, ó, virou, penteou, ó, fez o primeiro duit. Uma ida e uma volta é um duit, vai de novo, ó. Claro, esse separador de cala pode ser feito com um pente, pode ser feito também com liços, né? Ó, pronto. É isso que eu queria mostrar, tá bom? Bem, esse é um separador de cala utilizando um tubo de PVC. É um tubo de PVC de 5 milímetros, só para dar uma ideia de como a coisa foi feita. Eu dobrei um papel de convite e coloquei uma fita crepe e graduei de meio em meio centímetro. E aí a ideia é com um lápis fazer a marcação. Você utiliza o próprio cartão para fazer os traços e depois com uma serrinha, pode ser uma serrinha dessa, serra de arco, você vem e serra seguindo a marcação que você fez, tá? Uma inicia num ponto e a outra inicia com uma certa distância e vai até mais embaixo. E aí o que é importante? Que depois da serra, você utilize uma lixa, pode ser uma lixa d'água fina, que você vai passar na ranhura e fazer um lixamento bem aprofundado para não ficar nenhuma rebarbinha e prendendo a linha. Olha só, gente, então, a gente usava muito esse separador de cala com as crianças, com os jovens, no nosso serviço, no nosso trabalho social. Eu acho que é importante a gente investir nesse conhecimento para que ele não se perca. Esse separador de cala, ele realmente que é o pente, né, que a gente faz, o pente liço, o tear de quadros. Esses são os mecanismos da tecelagem. Eu acho que é isso que é importante a gente preservar como cultura, para a gente não se perder. Vocês entendem? Porque senão essa tradição, a gente fala tecelagem, todo mundo já acha que é só isso, né? Não!
Então, vamos fazer experiências, vamos trabalhar com liços, que também é uma coisa muito legal. Aquele tear, por exemplo, eles poderiam ter feito uma coisinha de nada e ensinar os meninos a fazer os liços, mas é que ninguém mais conhece. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Foi uma alegria, viu? Queria agradecer a oportunidade de frequentar minha própria biografia e tecer esse fio, trazer esse fio vermelho da biografia e mostrar que a minha tese, né, que está aqui soterrada embaixo de toda essa história, ela não é uma ilustração, ela é um modo de existir entre cadernos, literatura e fios. Muito